Lei Antitortura, Lei número 9.455 de 97. Olá, estudantes de concurso público. Bem-vindos a mais uma explicação completa aqui do Legislação de Elite. Essa nossa análise de hoje foi desenhada com um único propósito em mente: garantir um alto rendimento para vocês e blindar todo mundo contra aquelas armadilhas clássicas que as bancas examinadoras adoram colocar sobre esse tema. Então, foco total agora, porque cada detalhe aqui pode representar aquele ponto precioso que garante a aprovação. A nossa rota de hoje vai passar pelos seguintes pontos: 1. Conceitos e base constitucional. 2. Modalidades e distinções. 3. Tortura versus abuso. 4. Aplicação prática e casos. E para fechar com chave de ouro, o ponto 5. Pegadinhas de concurso. Ponto 1. Conceitos e base constitucional. Vamos lá. O ponto crucial logo de cara é: prestem muita atenção na exata formulação que os examinadores usam. A tortura é um crime equiparado a hediondo. Reparem bem, ela não está listada originalmente lá no rol da Lei 8.072 de 90. Parece um detalhe bobo, super técnico, mas é exatamente isso que derruba milhares de candidatos desavisados. Além disso, a Constituição é implacável, tá? A tortura é inafiançável e totalmente insuscetível de graça, indulto e anistia. E um bônus aqui: o Supremo Tribunal Federal já pacificou que o termo graça abrange tanto a graça constitucional quanto o indulto. E aqui vai aqueles salva-vidas para os estudos, o famoso mnemônico ração. Racismo mais ação de grupos armados formam os crimes imprescritíveis na nossa Constituição. A tortura simplesmente não entra nessa lista. As bancas vão tentar, de todas as formas possíveis, afirmar que a tortura é imprescritível para confundir a cabeça de vocês, mas não caiam nessa. A tortura prescreve sim. Quebrando a definição central lá do artigo 1º, a estrutura do crime fica bem clara. Envolve constranger alguém usando violência ou grave ameaça. Mas olha só, o pulo do gato está no resultado. É obrigatório causar sofrimento físico ou mental. Sem esse sofrimento, não tem consumação. E é por isso que a gente classifica a tortura como um crime material, ou seja, ele exige um resultado naturalístico para se consumar de fato. Ponto 2. Modalidades e distinções. A primeira modalidade é a famosíssima tortura à prova, que o pessoal também chama de institucional ou probatória. O objetivo principal aqui é obter alguma informação, declaração ou confissão. O meio empregado, como a gente viu, é a violência ou a grave ameaça. A pena base, gente, é absolutamente fundamental memorizar as penas dessa lei. É a reclusão de 2 a 8 anos. E o detalhe de ouro: é um crime comum. Isso significa que qualquer pessoa pode cometer, e não apenas agente do Estado, viu? Agora, o que é muito interessante nessa segunda modalidade é que ela exige que a finalidade seja provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa. O detalhe que separa quem passa de quem fica é uma limitação expressa, e isso não se aplica à contravenção penal. Quer dizer, se o agressor tortura a vítima para forçar ela a cometer uma mera contravenção, tipo uma perturbação do sossego ou jogo do bicho, essa modalidade específica da lei de tortura não vai se configurar. A banca adora inventar uma historinha com contravenção penal no caso prático. Fiquem de olhos bem abertos. Atenção máxima agora para essa armadilha clássica. A palavra institucional é um sinônimo muito usado pelos doutrinadores para tortura à prova. O grande problema é que esse termo acaba induzindo o candidato a pensar que a presença de um agente público ali é obrigatória. Mas não caiam nessa. Como a gente acabou de ver, é um crime comum. Um civil qualquer ameaçando outro civil para extrair uma confissão comete sim a tortura à prova. A regra é clara. Seção 3. Tortura versus abuso. Para entender de vez essa distinção entre a Lei 9.455 e a Lei de Abuso de Autoridade, a gente precisa de uma análise bem sistemática. Na tortura, a vítima pode ser qualquer pessoa. Já no abuso de autoridade, nesse contexto, a vítima é o preso ou o detento. Em relação aos meios, a tortura exige violência ou grave ameaça. O abuso, por outro lado, inclui também a redução da capacidade de resistência, que é a tal da violência imprópria. Mas a grande linha divisória, o divisor de águas mesmo, está no resultado. A tortura exige que aconteça o sofrimento físico ou mental. O abuso de autoridade não exige esse sofrimento intenso. Certo, mas e o que acontece se essas duas situações se misturarem ali no mesmo cenário? Nesses casos, a gente aplica a regra de conflito por absorção.
Basicamente, se houver a imposição do sofrimento físico ou mental naquele mesmo contexto fático, o crime mais pesado, que logicamente é a tortura, acaba engolindo o crime menor. Ou seja, a tortura absorve o abuso de autoridade. O agressor vai responder apenas por tortura e ponto final. 4. Aplicação prática e casos. Para desconstruir qualquer caso prático que aparecer no enunciado da sua prova, usem sempre esse método de 3 passos. Passo 1. Identifique se houve violência ou grave ameaça no texto da questão. Passo 2. Procure ativamente pelas palavras sofrimento físico ou mental. E o passo 3. Determine qual era a intenção final do agente, o chamado dolo específico. Com esse checklist mental, não existe caso que não possa ser resolvido. Agora imaginem essa perguntinha capciosa surgindo na prova. O agressor espancou a vítima buscando uma confissão, mas a vítima foi extremamente forte e não disse absolutamente nada. A pergunta que fica é: a confissão precisa ser efetivamente obtida para que o crime de tortura à prova se consuma? A resposta é um sonoro e gigantesco não. O sucesso da empreitada do criminoso é totalmente irrelevante por direito penal aqui. Como a gente viu agorinha, a tortura é um crime material que depende do sofrimento e não do objetivo final alcançado. O crime se consuma no exato milissegundo em que o sofrimento físico ou mental é causado, não importando nem um pouco se a confissão ou a informação foram extraídas no fim das contas. Vamos subir um nível e complicar um pouco com o cenário de altíssima complexidade envolvendo um crime-fim. E se o torturador impõe um sofrimento físico terrível a um pai, exigindo que esse pai cometa um homicídio contra uma terceira pessoa para que as agressões parem? E aí? A resolução de um caso desses exige uma verdadeira cirurgia jurídica. O pai, que é a vítima torturada e coagida nessa história toda, não responde pelo homicídio. A culpabilidade dele é excluída por uma excludente que a gente chama de coação moral irresistível. Já o coator, que é o torturador, leva a culpa por tudo. Ele vai responder pela tortura, somada ao homicídio, aplicando-se aí a regra do concurso material de crimes. Nas alternativas da sua prova, pode ter certeza, o examinador vai tentar punir a pobre vítima coagida de forma ilegal. Não permitam que isso aconteça na hora de marcar o X. Outro ponto extremamente crítico é a questão da tentativa. Sim, a tentativa de tortura é admitida, mas preste atenção, porque a janela para isso acontecer é bem estreita. Ela só ocorre quando a execução é iniciada com aquela finalidade específica, mas o sofrimento da vítima acaba não acontecendo por circunstâncias totalmente alheias à vontade do torturador. O foco da banca examinadora vai ser afirmar que a tortura não admite a tentativa de jeito nenhum. Mas lembrem da regra, admite sim. Seção 5. Pegadinhas de concurso. Vamos derrubar essas afirmações falsas uma por uma num jogo rápido. Afirmação número 1. A tortura é o crime hediondo original. Falso, ela é equiparada. Afirmação 2. A tortura é inafiançável na delegacia, mas o juiz pode conceder fiança. Completamente falso. É inafiançável para qualquer autoridade. E ponto final. Afirmação 3. A tortura é suscetível a indulto, mas não a anistia. Falso de novo. Não cabe absolutamente nada. Nem graça, nem indulto, nem anistia. É fundamental brindar a memória com essas proibições absolutas. Isso ilustra de maneira brilhante a nuance mais sofisticada da nossa análise. Ser inafiançável não é a mesma coisa que ser proibido de responder em liberdade. A tortura não tem fiança, mas, segundo as regras do Código de Processo Penal, cabe sim a liberdade provisória sem fiança, desde que não estejam presentes os requisitos para a prisão preventiva. Lembrem-se que a regra geral no sistema processual brasileiro é a liberdade. Indo para o nosso penúltimo alerta tático, os examinadores vão fazer de tudo para induzir vocês a acreditarem que a tortura exige uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima atestada por perícia médica. Muita atenção agora. Isso não é requisito de forma alguma. A lei penal não exige uma lesão severa. Ela exige apenas a comprovação do sofrimento físico ou mental. O foco não é a marca visível no corpo. O foco da lei é a agonia da vítima. A legislação não permite atalhos ilegais, seja por parte do Estado ou de particulares. E com todos esses conceitos, essas pegadinhas clássicas e as regras de absorção firmemente ancorados na mente, surge a grande questão final. Quando o fiscal entregar a prova na mão de vocês e a pressão começar a subir, todo mundo aqui vai estar com o olhar treinado para enxergar essas armadilhas invisíveis e garantir a sonhada posse? Mantenham sempre essa mentalidade analítica e afiada. Muito sucesso nos estudos e até a próxima análise aqui do Legislação de Elite.